Essa mulher que Nossa, fala assim, claro. eu sempre me apaixono pela pessoa errada. O cara que fala, não, eu sempre me apaixono pela mulher errada. Assim, Dedo podre é uma expressão daquelas pessoas que têm uma frequente escolha de perfis difíceis, de pessoas problemáticas, complicadas, que não querem nada com nada, que são atrasos de vida. A pessoa adora falar, ai meu Deus, eu tenho o dedo podre. Eu tenho muito medo dessa frase. Porque quando eu falo eu tenho o dedo podre, é como se eu estivesse fadado a eternamente fazer más escolhas você tá amorosas. afirmando uma coisa que você não quer viver, né? Não dá pra afirmar uma coisa que você não quer viver, né? Sim, mas o legal seria a gente se perguntar por que será que eu frequentemente escolho esses perfis? Por que será que eu me atraio tanto por pessoas que não querem nada com nada, que não me valorizam, que são problemáticas, que são complicadas, que me magoam, que me decepcionam, que me traem, que me sacaneiam? Então, por que que eu trago isso pra mim? Por que que eu me atraio por isso? Porque tem pessoas que, muito embora saibam que a pessoa é desta maneira, não é que ela se revelou e a pessoa foi embora. Ela sabe e ela continua muitas vezes interessada por essa pessoa, ou ela termina com essa pessoa e começa com outra. Por quê? Porque esse lugar que lhe é oferecido também lhe é conhecido. Eu ocupo lugares que eu entendo que caibam para mim. Eu não ocupo lugares no sentido racional da coisa. Nem tudo que falo que quero, consigo e arco. Muito acontece de eu falar uma coisa, quero me relacionar com uma pessoa assim, assado, tal, porque eu sei que eu mereço, porque eu sou isso, aquilo, mas no final eu tô sempre com o mesmo perfil. No final eu me submeto. No final eu tô lá me contando histórias, justificando e caindo no mesmo lugar. Porque eu costumo dizer que o problema é meu dedo, que o problema é o cara, que o problema é a pessoa, quando na verdade ninguém é o nosso problema. O que me impulsiona a fazer aquela escolha é o que eu preciso buscar e entender. Então, olha só, gente, é justamente isso. Entender por que que a gente escolhe determinados padrões que se repetem na vida. Apesar de ser um padrão que a gente não quer. É um padrão que a gente quer evitar, é um padrão que a gente não deseja pra gente, mas é um padrão que se repete. Não existe comportamento sem motivo. O inconsciente traz aquilo que eu estou reverberando lá dentro de mim. Se não existe comportamento sem motivo, aonde estão as causas desse dedo podre, digamos assim, que é o tema de hoje? Isso vale para qualquer comportamento. Não existe comportamento sem motivo. Então, racionalmente, eu desejo a pessoa XYZ e eu atraio a pessoa W. Sempre aquele padrão que eu não quero. O que que o universo, o que que o meu inconsciente está tentando me mostrar e que eu não estou conseguindo enxergar? Normalmente a gente tem muita dificuldade para enxergar os padrões sozinhos. A gente precisa de uma ajuda, de alguém que olhe de fora essa dor. Senão, se a gente já soubesse, a gente já teria resolvido. E mesmo sabendo, a gente não consegue saber em todos os níveis, em todas as profundidades, porque existem camadas e camadas. O que que o inconsciente revela? Normalmente é um padrão de infância, de dor na infância, de uma rejeição, de um abandono, de um trauma. Ok. Tá, trata a criança ferida. Simples? Não. Às vezes ela tem uma desestrutura imensa na sua self, no seu eu, formando padrões de pensamentos, de comportamentos, e muitos desses padrões, às vezes, vêm sendo de forma repetidas. E aí é o que o Bert, por exemplo, chamou de maldições. Né? Eu recentemente trabalhei em uma família onde a moça tinha assim uma ojeriza com a mãe, que ela não consegue ficar perto da mãe, não consegue ficar perto da mãe, não consegue ficar perto da mãe. E se vai olhar para todos os padrões ali, tem o famoso dedo podre também, tem um monte de coisas, mas a queixa começou por essa ojeriza em relação à mãe. E aí a gente identificou um trauma profundo na infância, que era aquela mãe que dava perdido no supermercado, toda hora a criança se perdia, a mãe saía andando e não largava a criança. Essa pessoa tem pânico, assim, em regiões muito cheias, tipo Praça da República, Praça da Sé, assim, porque a mãe andava e a criança com aquelas perninhas pequenininhas tinha que correr para ver se alcançava a mãe, senão ela ia se perder. Então é um trauma de abandono, de rejeição, que ficou ali gravado fortemente. E, ao mesmo tempo, a pessoa se anulou a vida toda para estar perto dessa mãe. Ela criou um padrão de codependência. E aí a gente, então, deseja salvar a mãe porque enxerga também padrões de medo na mãe, a mãe se faz, às vezes, de coitada, então até que ponto é patológico, não é, é narcisista, não é, a gente nem deve entrar nas classificações, porque, por exemplo, bipolar e esquizofrenia são os mesmos sintomas. Extremamente difícil de diagnosticar, extremamente difícil. Aí vai a gente aqui com diagnóstico de internet falar que é narcisista, que é sociopata, que é psicopata. Todo mundo tem traço de tudo. E até que ponto aquilo está realmente no nível patológico ou não. Se tiver no nível patológico, não tem cura. Mas aí é a pessoa também que tem que procurar essa ajuda. O nosso objetivo é tratar quem nos busca. Então, no caso da era a moça ali que queria, que assim, eu não consigo ficar perto da minha mãe. E ao mesmo tempo eu não consigo me afastar, tem uma culpa. E aí tinha esse padrão de dedo podre, de submissão, de codependência, enfim. Tava e tinha na família, eu vou chamar de maldição, enfim,
de que todas as mulheres que não casam, isso há séculos, são obrigadas a cuidar da mãe que fica sozinha. Não é o filho homem, e não são as mulheres que casam, são as que não casam. E neste caso, ela era a única filha mulher. Então, era ela que tinha que cuidar da mãe. Ela não tinha opção. Tem mais 2 meninos de filhos. Como não nasceu outra mulher, não dava nem para dizer, ó, você casa e você não casa. Você não pode casar. Então tinha uma praga da mãe, assim, você não quer que você case. Você não vai casar, porque você precisa cuidar de mim. Então tinha essa culpa, esse sentimento, e chegava perto da mãe e se sentia mal. E aí, como você explica tudo isso? Agora tá claro, agora isso chegou na nossa consciência, isso foi trabalhado, e mesmo isso ressignificado, foi muito interessante, porque a gente trabalhou essa ancestral, que falava assim, eu não tinha opção, não tinha opção, eu tinha que fazer comida, que amor, não existia amor, a ancestral falava. Era dar comida para vocês, acabou, para os filhos, para os netos, e não tinha esse padrão de querer amor. E aí, assim, ok, ela aprendeu, ela foi tratada, ressignificada, encaminhada, mas aí ficou um padrão mental. Aquele padrão mental que foi se repetindo a diversas gerações. Mulheres têm que cuidar das mães, não são os homens, não são os filhos. Uma mulher, naquela família especificamente. Então, ainda aquele padrão mental ficou e pesava como uma dor de cabeça fortíssima que aquela cliente tinha. Então, são as crenças. Olha quantos níveis a gente tem que trabalhar. Quantos níveis? E ainda tem o trauma do abandono, que aquela cliente, enquanto criança, sofria. Porque além de a mãe sair andando, correndo nesses lugares cheios, em vez de dar a mão para a criança, né, olhar para trás, vem comigo, segura aqui. Não, ela saía, a criança que se vira para correr atrás. Tinha assim, ia para a escola, todos iam embora, as professoras iam embora, ela ficava sozinha até a noite com o porteiro, porque a mãe não ia buscar. Então, tem esses traumas, né? E eu quero conversar um pouquinho, passando um vídeo, sobre o trauma agora. O nome dessa confusão mental que o narcisista te colocou é dissonância cognitiva. O abuso narcisista causa dano cerebral. Isso que se você for uma pessoa saudável, que tiver uma relação tóxica por muito tempo, você vai sofrer esse dano. Uma relação abusiva submete o ser humano a muito estresse. E esse estresse libera cortisol. Altos índices de cortisol fazem o hipocampo encolher. Isso reduz consideravelmente a sua memória de curto prazo, fazendo você não conseguir ter desempenho e produtividade como você tinha antes. Talvez por isso que o narcisista fica falando que você é lerda. O hipocampo também está ali no meio, dividindo a razão, que é o lado esquerdo, e também a emoção, que é o lado direito. Então, a diminuição dele também vai fazer com que você tenha dificuldade de tomar decisões assertivas, passos centrados. O que significa isso? Mais impulsividade e agressividade nas suas decisões. O abuso narcisista ainda faz inchar a sua amígdala cerebral, que é responsável pelas nossas emoções primitivas. Então, vai aumentar o medo, a ansiedade e o instinto de sobrevivência. Por fim, vai ser estabelecido um processo traumático. E o maior sintoma do trauma é que você vai ficar tentando fazer a pessoa te tratar melhor, ao invés de ir embora. E aí, você conhece alguém que está passando por isso, ou você já passou por isso? Olha só, gente, como desorganiza o sistema nervoso o trauma. E a gente está falando aqui de um trauma. Esse caso, desse exemplo que eu dei, foi dessa mãe que deixava ali padrões de abandono, né? Mas existem diversos tipos de trauma, desde abuso, abuso sexual, enfim, diversos tipos, que se instalam na infância. Então, tratar o trauma é importantíssimo. E como que a gente trata isso? A gente precisa reorganizar o sistema nervoso autônomo desse cliente. De que forma? Com a neurociência. O Bert Hellinger, ele trabalhou com o Peter Levine, que é o pai da neurociência de trauma, e poucas pessoas se dão conta disso, pouquíssimas pessoas, não sei por que não foi tão divulgado, né? A minha formação de base é na neurociência, e eu lembro que uma das professoras falava assim, olha, quando eu estava lá no Colorado, trabalhando com o Peter, eu era assistente do Peter, ela falou, o Bert Hellinger estava lá, e ele me constelou, e eu, legal. Ao invés de falar, me conta mais, como é que foi essa história? Legal, eu não tinha noção ainda, né? Do tudo que estava por trás ali da união de técnicas. Uns dias atrás, acho que faz alguns anos, um ano, 2, sei lá. Tinha lá uma frase do Bert Hellinger. Quando se trata de trauma, nem vou lembrar o livro. Quando se trata de trauma, somente constelar não resolve. É preciso tratar o trauma. Uma frase que ficou ali. Toda vez que a gente passa por um estresse, um evento traumático, o nosso corpo deixa resíduos de cortisol, de adrenalina, de norepinefrina, que são hormônios de alerta, de estresse. E muitas vezes a gente não consegue reabsorver esses resíduos de hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse. Ou porque a idade da gente não permite, a gente é pequeno demais. Ou porque o trauma é tão intenso que a gente não dá conta. Então, vamos supor, aquela criança que está correndo atrás da mãe na Praça da República, na Praça da Sé, naquele desespero, naquele monte de gente, se passa alguém na frente, a mãe vira, a pessoa não vê, assim, vai dar tempo dela sentar, tremer, chorar ali? Não, ela tem que continuar correndo atrás da mãe. Chegou em tal lugar, ok, mãe fez as compras, ela vai sair de volta para chegar no metrô, não sei aonde, e corre de novo, não dá tempo. E a gente também, culturalmente, faz isso. Leva uma fechada no trânsito, nem treme, continua dirigindo. O que você faz com aquela adrenalina? Você põe no bolso e continua.
Alguém é grosseiro com você, enfim, sei lá, engole. Você está numa reunião de negócios, você não vai deixar que o seu olho se encha de lágrima. Alguém foi grosseiro com você, paciência. E aí já vieram outras demandas, a vida que segue. A criança cai, o adulto fala assim, não foi nada. Em vez de sentar no chão com a criança e falar, o que que foi isso? Coraçãozinho tá disparado? Deu um frio na barriga? Isso é só um susto, sente o susto. Já vai passar. A hora que a gente sente as sensações, coração disparado, nó na garganta, aperto no peito, frio na barriga, isso está ligado a uma emoção lá no hipocampo, que é a área da imaginação também, que está do lado do sistema límbico, que é o sistema das emoções. E isso dá tempo de reabsorver, metabolizar o excesso de cortisol, de adrenalina que está ali circulando, liberar a ocitocina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar e da estabilidade, do tipo, eu tô aqui, foi só um susto, foi só um, ok. E aí eu posso tremer, como o cachorrinho treme quando vai para o veterinário. Isso é sinal de reabsorção, mas a gente fala o quê? Não foi nada. E aí não dá tempo. E aí esses resíduos ficam no corpo, ficam no corpo, ficam no corpo. E aí uma hora vira uma panela de pressão. Ou se transforma numa doença, ou a pessoa se fecha porque ela não dá conta de lidar com aquelas emoções, ou ela explode e aí vira uma série de sintomas, aí a gente pega o DSM e classifica, hiperativo, é esquizofrênico. Outro dia eu estava vendo a definição de loucura. Loucura é sofrimento. A definição assim, sofrimento. A pessoa não está dando conta de expressar aquelas emoções. E quanta gente é responsável por isso, por perpetuar esses padrões, né? Então, no caso desse exemplo, tinha lá esse medo imenso de abandono, de rejeição, sem contar o lar briguento, né? Era uma guerra, ela conta que era uma guerra fria, digamos assim, não apanhava, mas era tenso. O tempo todo alguém ia gritar, alguém ia, sabe? Então, vai se fechando, se fechando, se fechando. E ainda tinha um padrão ancestral da obrigação de cuidar da mãe, a mãe que ela não gostava, e a mãe que fazia colocava um filho contra o outro. A gente vai ver, é um espectro narcisista, sim, coloca um contra o outro, elege um filho dourado, elege um. Tem todos os padrões. Vamos diagnosticar? Não, porque é muito tênue essa linha de separação, assim, o quanto realmente é patológico, quanto é realmente um traço. Não é essa a questão, não é isso que vai resolver. Classificar não vai resolver. E quando a gente vive esses padrões da infância e padrões ancestrais, é aquilo que o nosso inconsciente conhece, é o que o nosso inconsciente sabe, é o que a gente procura no outro, sem saber. Então, a gente pode criar padrões de comportamento em nossos relacionamentos. Aí, é o famoso dedo podre, mas por que aquela pessoa escolhe esse padrão? Porque é o que o inconsciente dela conhece. Então, se vocês toparem aqui, eu vou fazer um exercício da gente identificar na gente sentimentos, comportamentos nos padrões de relacionamento. Então, não precisa falar, eu tenho isso. Vai anotando, deu um check, check, sabe? E assim, não existe um padrão único, a pessoa é codependente. Ela pode ter traços de uma codependência e também de uma dependência emocional. Também de uma tirania emocional, enfim. Né? Por quê? Porque a gente não pode e não deve classificar comportamento, porque ele é uma mistura de razões, emoções, acontecimentos, fatos, de como a gente lida com isso, né? O quanto, assim, vamos supor, a pessoa sofreu um acidente. E aí, naquela situação, a família foi lá, acolheu, tá tudo bem. Ou então, se vira aí. O mesmo fato gera diferentes comportamentos nas pessoas. Então, por exemplo, os Estados Unidos ele é campeão de pesquisas em transtorno de estresse pós-traumático. Filhos de mães narcisistas diagnosticados, né, um transtorno de personalidade narcisista, desenvolvem o que a gente chama de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático complexo. Desses aí que vão para a guerra, dessas pessoas que na infância desenvolveram ou por abandono, a gente vê, por exemplo, na Fundação Casa, antiga FEBEM aqui. As crianças que nascem ali, filhas das presidiárias, essas crianças não choram mais. Tava lá com a fralda suja, chorou uma vez, 2, 10, 20, 50 vezes, ninguém foi trocar. Essas crianças não choram mais. Então, o tipo de transtorno de estresse pós-traumático que está ali se desenvolvendo naquelas crianças, sem contar o que elas viveram dentro do útero, né? Então, e de padrão ancestral, tem muita coisa, tem muita dor. Dessas pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático e vão para a guerra, vamos supor, os Estados Unidos é ótimo em pesquisa nisso, porque eles são ótimos em fazer guerra também. Daqueles que vão para a guerra, desses soldados, 1% dos soldados, somente 20 volta com transtorno de guerra, de trauma de guerra. Não. Por quê? Porque 20% tinham traumas de infância. Então, ele já tem uma predisposição a não suportar o que outros suportam melhor. Então, não existe matemática. Cada ser humano é um ser humano, cada história é uma história. E se o DSM, que é o diagnóstico, né, que a princípio ele foi criado
para ajudar no tratamento. E hoje a gente usa para rotular. Então, não é esse o objetivo, né? Então, quando a gente fala de narcisismo, por quê? Porque a gente observa, assim, muitos padrões de relacionamentos narcisistas, sim. Por que que um narcisista diagnosticado, segundo as estatísticas, segundo as pesquisas, faz com as, vou chamar de vítimas, de ter vários contatinhos, porque ele precisa de suprimento. Aquilo não é amor. Então, ele escolhe uma pessoa, dá um boom de amor, que na verdade ele está espelhando a própria pessoa, ele é um espelho. Olha como você é maravilhosa. Ela começa a amar a autoimagem que talvez tenha sido destruída na infância. Então ela se apaixona por ela mesma, pelo que o outro espelha. Eles são ótimos em fazer isso. Consegue, né? Que percebe que a pessoa está vinculada, ele gela, ele dá um afastamento. Aí ela fica presa na migalha afetiva. Não, mas ele me tratava tão bem, por que agora? Sabe o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? E aí ela cria um padrão que pode ser de codependência. Isso não só no relacionamento com a mãe, por exemplo. O que eu fiz com minha mãe agora? Enfim, porque olha que incrível, né? Desses padrões de mães narcisistas, segundo as pesquisas diagnosticadas, né? A gente não está falando de diagnóstico de orelhada nem de internet. Existe um padrão altíssimo de misoginia. As mães escolhem as filhas mulheres como bode expiatório. E por quê? Não se sabe. Eu acredito que haja aí um padrão ancestral instalado do machismo na cultura. Isso é tão enraizado no inconsciente coletivo que essas mães, de repente, não sabe se por qual motivo, escolhem as filhas mulheres para massacrar, digamos assim. E são essas que vão ter relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos no futuro, porque é o padrão que o inconsciente conhece. Então vamos lá. Vamos ver quais padrões existem na gente. São 4 padrões de forma geral, que é o codependência, a dependência emocional, a tirania emocional e a anorexia emocional. Esse nome anorexia emocional é tão esquisito, mas enfim, é o nome que deram aqui. Então vamos lá, a gente sente um pouquinho, eu vou falar frases, aí você dá o check. Tenho isso, tenho aquilo outro. Depois fica gravado, eu coloco no grupo de novo. Então vamos lá. Codependência. Você está sempre tentando ajudar os outros? Sabe, síndrome do Salvador, que quer sempre ajudar as pessoas? Me enxergo com excesso de responsabilidade? Me sinto impotente nas relações, seja com mãe, irmãos, família, namorado, parceiros? Para você é super difícil impor limites? Seu maior medo é perceber que o outro não precisa de você? Se deu algum, não precisa ter todos, né? Se deu alguns checks aí, pode ser que você tenha um padrão de codependência. Dependência emocional. Você fica esperando que o outro te salve? Sabe o príncipe encantado? O que você mais sente em você? Medo, solidão, tem medo de lidar com você mesma? Esse é o padrão de dependência emocional. Medo de ficar sozinho. Tirano emocional, tirânico. Você desconta suas frustrações nos outros? E aí depois você sente vergonha por ter explodido, por ter ficado bravo. Sabe quando dá e desconta no outro? Depois fala assim, nossa, não precisava, não era para tanto, mas aí já foi. Mas a hora que você vê, é um padrão que está instalado. E aí sente raiva ou culpa, arrependimento, vergonha por explodir. Respeitar os limites é difícil. Medo de perder o controle e se tornar uma pessoa abusiva e tóxica. Esse é o padrão de tirania. O anorexo emocional. Você sente que os relacionamentos são superficiais? Você não consegue se conectar profundamente? Você se sente distante, isolado dos relacionamentos, sejam eles familiares, com mãe, ou relacionamentos afetivos? Se sente isolado do mundo? Você não tem interesse na pessoa, mas quando ela se afasta, fala assim, aí brota o interesse naquela pessoa que a pessoa te dispensou. Tem medo de nunca ter um relacionamento com ninguém? Esse é o padrão de anorexia emocional. E nós temos alguns pontos de todos, provavelmente. Isso é indício de trauma instalado em algum lugar do passado. E aí dizer que é só um padrão de relacionamento que está se repetindo e constelar só esse padrão de relacionamento é muito pobre, é muito mais do que isso. Conseguem se perceber, se identificar nesses padrões? Esse vídeo, antes disso, ele fala que assim, o narcisista, ele escolhe a vítima porque ela é XYZ. A gente precisa tomar tanto cuidado com essas coisas. Não é porque ela é muito... existe uma carência, sim, tá? Mas, em geral, ele escolhe pessoas muito fortes. Muito fortes. E aí você não entende porque você tá naquele padrão de relacionamento. Como que a gente faz, né? Quando consegue se livrar desse relacionamento,
É a coisa mais difícil. Às vezes, não tem filho junto, não é uma mãe, só um relacionamento e mesmo assim é difícil esquecer, é difícil se libertar, é difícil deixar de lado. Por quê? Porque o lugar, a conexão neuronal ligada a esse relacionamento é o mesmo circuito de vício. E existe uma dependência. Ele cria uma dependência igual uma dependência química de droga. Porque dá um pouquinho, dá um bem-estar, um prazer, se sente amado, se sente querido como nunca, se sente ouvido como nunca foi ouvido na vida, e de repente essa pessoa se afasta, se isola, ou joga umas migalhas afetivas. E aí vai ativar o padrão de vício. Por isso que todos os especialistas falam, é contato zero. É contato zero até você limpar esse circuito neuronal de dependência que criou. E aí, como que faz quando tem filhos em comum? Quando é uma mãe, enfim, aí é a técnica da pedra cinza, que é mais difícil. Você tem que instalar em você o sangue de barata e não entrar. Mas aí você já consegue, depois de um tratamento, você já consegue perceber. Existe uma técnica dentro da terapia cognitivo comportamental que eu percebo que é a mesma da meditação, da constelação meditativa, para você conseguir se desvincular desse padrão, desvincular também dos padrões de pensamentos, entender o comportamento. Conhecimento é tudo, entender esse comportamento para que você consiga instalar essa técnica da pedra cinza, senão. E aí, uma vez que você conhece, uma vez que você entende e você trabalha isso, tanto nas, vou chamar entre aspas, maldições familiares, esses padrões que se repetem. Por exemplo, nesse exemplo de que as mulheres não podem casar para cuidar das mães, pelo menos uma da família, tal. Então tem uma carga, um peso muito grande em cima dela e ela deixa também de cumprir o propósito dela. O que ela está fazendo aqui? Ela está a serviço somente de uma mãe? Antigamente era assim. E a gente está mudando os padrões, até padrões de relacionamento. Outro dia eu vi um vídeo da Maria Homem de Mello, que é uma grande psicanalista, e ela estava falando assim: o amor está mudando, as formas de amar estão mudando. Você não precisa mais ter aquele espaço interminável de negociação, do tipo, eu quero assistir essa série, o fulano quer assistir a outra. Não, pode morar cada um na sua casa, todo mundo trabalha, todo mundo é independente, e a gente se reúne só para namorar, agora deixa eu assistir minha série e vai embora, tá? Então, assim, hoje eu não tô a fim de lavar louça, tudo bem. Não, eu tenho que cuidar da casa, tenho que lavar a roupa, tenho que passar o colarinho da camisa. Ah, isso tá mudando. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí, é trabalhar esse padrão de pensamento e comportamento que vem da ancestral, não é só o ancestral, é esse bloco de pensamento, essa nuvem de pensamentos e sentimentos que pesam, assim, do tipo, como assim alguém agora vai fazer diferente? Isso ainda é pesado fazer diferente, né? Porque o ancestral também quer diferente, mas ele não pode. Então, por quê? Porque tem essa crença, esses pensamentos. Então, trabalhar o corpo mental inferior, que onde se armazenam esses blocos de pensamentos, também é fundamental. Então, não é só a desidentificação psíquica e emocional do padrão. Não é trabalhar só a maldição, não é só com a apometria terapêutica encaminhar esses ancestrais, não é só isso. É muito é um conjunto. E tratar com neurociência o trauma. Ajudar na reabsorção desses resíduos de hormônios, neurotransmissores de trauma e estresse, é um trabalho completo e complexo, porque restaurar a self, o eu, a essência de uma pessoa que foi massacrada a vida inteira e ficar desesperada de que a mãe vai abandonar, e aí de repente a pessoa tem uma síndrome do pânico, né? Essa cliente chegou a ter dois eventos de pânico dentro do supermercado. O supermercado era gatilho, porque na Praça Sé, Praça da República, ela não vai. Mas supermercado ela tem que ir. Entrou, coração. Por quê? Porque ali a mãe já dava uns perdidos e acionava os gatilhos, que a criança não podia se distrair com um Danone, agora que eu olhava a mãe não estava lá, parecia de propósito. E aí uma criança pequena procurando a mãe dentro do supermercado, que acionava os gatilhos de ter que correr atrás da mãe, por exemplo, na Praça da Sé. É forte isso, né? Então ainda teve recentemente uma crise de pânico no supermercado. Quer dizer, são várias camadas. Aí às vezes a pessoa fala assim: mas uma sessão resolve? Depende de quantas camadas a gente. Depende da quantidade de dor, de trauma, de como isso está enraizado, de quanto tempo está negligenciado sem olhar para isso. Depende da resiliência, depende da genética, depende da idade em que aconteceu o trauma. Então, depende de uma série de fatores. E essa cliente, ela criou um padrão que eu chamei de poliana, sabe? De olhar o mundo tudo cor-de-rosa. Porque se ela fosse enxergar a mãe como a mãe realmente é, talvez ela não suportasse. Ela não tive... Que bom que a criança dela. E adulto é reflexo de criança, não tem como. Que bom que a criança dela criou esse padrão. E aí ela conta que recentemente é como se a lágrima do olho dela ficasse espessa. É como se ela tivesse agora tirando esse véu que ela mesma criou para poder enxergar a realidade e a partir daí mudar. Vai ser de uma hora para outra? Obviamente que não. É um processo, porque é muito dolorido. Então, às vezes ela tá mal, às vezes chora, às vezes tem crise de pânico quando vai no supermercado, para poder restaurar o eu. E é um trabalho doloridíssimo, um trabalho lento.
Agora, entender o porquê de 90% das mães narcisistas serem misóginas, para mim é um padrão coletivo que ainda precisa ser trabalhado. A carga em cima da mulher é muito pesada, muito pesada. Deixa eu mostrar aqui esse vídeo dos comportamentos, do padrão de vítima. Por que que o narcisista, desses relacionamentos abusivos, eles têm vários contatinhos, normalmente são promíscuos. Por que que tem vários contatos? Porque ele precisa de suprimento igual a droga, ele não ama, não se vincula. Então, o que faz esse tipo de padrão, esse tipo de pessoas, sejam homens ou mulheres, procurarem qual é o padrão de vítima? Então, vamos lá. Faz uma pessoa narcisista se interessar por alguém. A personalidade dessa pessoa. E tem que ser uma personalidade boa acima da média. É uma personalidade altamente conscienciosa e afável. É uma pessoa diligente, forte, organizada, que tem suas metas, seus princípios morais, é leal e ao mesmo tempo ela é amigável, ela é fofinha, ela é amorosa, ela é empática, tolerante. Essa é a combinação de traços da vítima ideal. Esse é o tipo de pessoa que narcisistas buscam. E se tiver beleza física, ainda mais, porque narcisista gosta, né, de ostentar, gosta de complementar a imagem dele ou dela. E se tiver dinheiro, melhor ainda, porque aí vai ter benefícios materiais também. Então, olha só, a gente vai falar. O curso é sobre sagrado masculino e sagrado feminino. Então, a gente vai falar do machismo, do feminismo e da submissão do feminino, do conhecimento entre bem e mal, carne, desejo, vulnerabilidade, das polaridades, masculino e feminino, masculino dentro da gente, o feminino dentro da gente, o masculino no outro, o feminino no outro, e entender a integração dessas polaridades. A gente vai falar do processo vibratório e epigenético da submissão, então do mito de Eva. Isso está tão instalado no inconsciente que é até um mito, né? Falar da Lilith e de Eva, mas esse padrão vibratório e epigenético dessas crenças que foram instaladas ao longo de milênios, nem séculos, milênios aqui. A gente vai falar do mundo íntimo e como ele determina o mundo exterior, o poder da Lilith. Lilith é um arquétipo de cura do sagrado masculino e feminino, é um padrão. A gente observa, por exemplo, que todas as pessoas, pelo menos as que eu atendi, e duas colegas também atenderam, e que a gente começa a levantar esses padrões, todas as pessoas que têm um feminino ferido, seja individual, pessoal, ou coletivo ancestral ou coletivo ancestral, têm dificuldade no financeiro. Porque o feminino é aquele que gera, aquele que gesta, não só filho, ideias, projetos, trabalho. Então, quando tá com o feminino submisso, ela não consegue ir para o mundo de uma forma plena, e isso interfere de alguma forma no trabalho e no financeiro. E aí tem tudo que a gente vê junto, né? Mulher não trabalhava, mulher não podia ter emprego, mulher só servia, entre aspas, para se não podiam casar para cuidar das mães, ou servia o marido, enfim, tem esse padrão instalado no psiquismo. Culpa, pecado, penitência em relação ao desejo sexual. Vamos falar de uma intelectualidade distorcida e descompromissada, e chegando, por exemplo, à perversidade, no caso de abuso sexual, por exemplo, né? Então, essa mãe que sai correndo e deixa as crianças correndo atrás numa Praça da Sé, gerou um trauma absurdamente grande nessas crianças. Imagina as crianças que sofrem abuso, e é um número ainda nesse planeta, é altíssimo. Esse dia eu estava vendo um vídeo eu preciso achar Ana Beatriz, ou Ana Beatriz Barbosa, aquela psiquiatra, e ela falando da prostituição. Eu devia ter salvo esse vídeo, mas enfim, passou e ainda vou achar. Ela conta que, no caso de prostituição, de 9 em cada 10 das prostitutas sofreram abuso sexual na infância. E o inconsciente delas levaram à prostituição para que se tornassem prostitutas, para quê? Agora eu vou conseguir me proteger, agora eu vou conseguir me defender, agora você não vai me machucar. Olha que louco o inconsciente, ela fica repetindo a dor na tentativa de se proteger, porque ela não foi protegida. Normalmente, os abusos acontecem dentro de casa, na infância, ou a família permite que seja um vizinho, seja o que for. Então, isso ainda ou irmãos, tios, ainda é muito forte. Diversas pessoas que vieram constelar assuntos mais variados, profissionais, né, sociedade e tal, muitas vezes as raízes estavam lá presas no abuso, num trauma enorme. Então, não é só tratar o trauma psiquicamente e emocionalmente, é preciso também reorganizar o sistema nervoso. Permitir que aquele hormônio, aquele cortisol seja reabsorvido e produzir outros hormônios de bem-estar e prazer, como ocitocina, para você conseguir sair do looping de, assim, emocional, energético, fisiológico e também trabalhar as formas, pensamentos e sentimentos. Isso a gente trabalha com a roda de cura, porque ela vai trabalhar os bloqueios de pensamentos, ok? Consequências do pecado original para a humanidade. Então, a gente vai falar de traumas, abusos, abortos, relacionamentos abusivos, preconceitos, relacionamentos tóxicos. Nós vamos falar dos multiníveis da consciência, os sentidos físicos e senso moral, de tabus, votos de castidade, votos de pobreza, tantas coisas que foram feitas lá para trás, às vezes são coisas que a gente nem imagina, como outro dia uma menina que veio constelar uma situação assim ela estava vinculada
a uma ancestralidade de sacrifício de meninas, as virgens, digamos assim, né? Então, nós vamos falar desses votos aí, que as virgens de sacrifício, por exemplo. Vamos falar da sensualidade como objeto de poder e contraponto ao machismo, por exemplo, a Inquisição, perseguição religiosa. E a gente vê, por exemplo, que a Inquisição, ela não foi a primeira nesse sentido, né? Não é só a caça às bruxas, queimar as pessoas. Lá o deus Osíris, o Tribunal de Osíris, isso mesmo. Ele julgava as pessoas após a morte, se os pecados, olha onde vem culpa e penitência, olha só, se os pecados, 5.000 anos antes de Cristo, então o negócio já é muito mais antigo que a Inquisição. Se os seus pecados, o pecado daquela pessoa, fossem mais leves que uma pena, ela tinha o deus Osíris que julgava. Ela poderia ir para o céu, senão ela ia para um lugar que hoje a gente chama, sei lá, de inferno. Então, esse culpa, penitência, pecado, já vem aí instalado na humanidade há muito tempo. Nós vamos falar das regras, das ordens do amor, entender por que vínculo sexual é mais forte do que vínculo amoroso, hierarquia. Então, olha só, nesse exemplo, essa menina, essa cliente que tinha essa maldição de mulheres não poderem casar, então tinha uma praga da mãe, você não vai casar porque você tem que cuidar de mim quando eu ficar velha, porque era a única filha. Então ela saía da posição de filha para cuidar da mãe. Então ela saía do lugar dela. Quando ela sai do lugar, quando qualquer um sai do lugar, ela perde a força, a pessoa perde a força. Cada um é forte no seu lugar. Então ela saía da sua força. Se ela sai da força para poder cuidar da mãe, porque ela cuidava acima, ela não cuidava como filha e tá abaixo. A mãe queria que cuidasse de uma forma única e unilateral. Não podia casar, não podia viver a própria vida, não podia ter as escolhas. Ela perdia a força e aí a parte financeira dela declinava. Altos e baixos, altos e baixos. E estava diretamente ligada a essa questão da mãe. Então, entender essa hierarquia de uma forma ampla. Falar da homossexualidade na visão sistêmica. Então, a gente não está falando de homem e mulher. A gente está falando do feminino e do masculino. Falar das causas e consequências sistêmicas da traição e das triangulações. Essa menina, por exemplo, ela se sentiu extremamente traída pela mãe. A mãe não queria que ela casasse, não queria que ela fosse feliz. Ela se sentiu traída. E aí ela traía homens que traíam muito, que era um padrão narcisista. Por que trai? Porque precisa de suprimento o tempo todo. Então você não está me dando um suprimento que eu preciso, eu tenho outros contatinhos, vários contatinhos. Isso é um padrão narcisista. Causas e consequências do aborto para os descendentes, para a mãe, para a família toda, dos traumas de infância da criança ferida, de codependência, dependência, anorexia emocional, tirânica emocional e como trabalhar e reestruturar a self, a restauração da resiliência pela neurociência. Falar da alienação parental, como isso prejudica, porque morre metade da pessoa, né? E assim, é minha mãe que está falando desse homem, eu vejo a minha mãe sofrendo. Então, falar da alienação parental, o que mais que vai ter no curso? Aqui ficou. Nós vamos falar das 5 leis sistêmicas de relacionamentos afetivos, do João Garriga. Aplicação da neurociência do trauma para restaurar as respostas defensivas no caso de abuso, porque uso traumas de infância, a constelação não resolve essas questões neurofisiológicas. Relacionamentos anteriores, divórcios, de como isso afeta o sistema. Amores mal resolvidos, como isso afeta o sistema. Falar de adoção, que recebemos dos nossos pais. Separação, ciúme. O ciumento é aquele que, na verdade, ele quer terminar o relacionamento. Nós vamos explicar um pouquinho, aprofundar um pouco sobre isso. Falar do equilíbrio das relações de troca, o equilíbrio entre dar e receber, tanto de pais e filhos e relacionamento afetivo. Falar do movimento interrompido em relação à mãe, que aí gera consequências severas. Falar um pouquinho dos cristais de Oneg para curar essa ferida do feminino, principalmente em casos de abuso. Então, tipos, qualidades e funções de cristais. Não é qualquer tipo de cristal, muito cuidado com isso, porque dependendo do cristal, você vai abrir, aflorar traumas que você tem que estar pronto e estar com um acompanhamento terapêutico para dar conta disso, que senão vai virar uma panaceia e aí vamos colocar nem ayahuasca, põe para fora todas as dores e aí tem gente que não dá conta de processar. Então é importante conseguir processar isso também. Então a gente vai ter vivências de constelações e a discussão dessas constelações em relação a isso. Qual que é a técnica, né? Então a proteção desse campo, o acolhimento da dor com a neurociência, a leitura do inconsciente com a neurociência, na verdade, é uma técnica de focalização sistêmica, que é uma das partes da neurociência. A estabilização dessas emoções, porque não dá para você começar a abrir um campo e a pessoa tá com o coração aqui na boca, passando mal. Você tem que primeiro estabilizar, ajudar a reabsorver os resíduos de hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse para identificar os vínculos, fazer essa desidentificação dessas dores pessoais, ancestrais e trabalhar esse padrão mental também, que também existe, não é só o padrão emocional. Esse curso vai ser nos dias de sábado e 24, o outro sábado o dia inteiro. O dia inteiro, assim, das 10h30 às 4h30. A gente para uma horinha, assim, para almoço, obviamente. 2 sábados, totalmente online, ao vivo. As aulas vão ficar gravadas e você vai ter acesso a essas aulas por 1 ano depois disso.
certificado, material didático, então 12 horas de aulas ao vivo, teoria e prática, material didático, certificado e acesso às aulas por 1 ano. Bônus, presentes que eu estou dando agora para quem se inscrever até hoje. Vai ganhar o livro Constelação Curativa, O Resgate dos Fractais de Alma, um kit de cartas sistêmicas e uma música chamada Ancestrais, e vai ganhar o acesso ao curso Leitura do Inconsciente. Esse curso vai ganhar somente o primeiro que se inscrever hoje, tá? Porque ele já foi dado aí para os outros workshops. Então, o primeiro que se inscrever vai ganhar o curso. Os outros que se inscreverem hoje ganham o livro, o kit de cartas e a música. Investimento. Outros profissionais de constelação aqui, eu tirei esse valor é do ano passado, de um grande constelador. O curso dele tem 10 módulos, mas ele só trata da questão Bert Hellinger, né, do padrão. Não entra nessas questões de neurociência, por exemplo. Cada módulo dele está R$ 3.600, cada módulo. Quanto que tá o meu? Só para a gente comparar. O meu módulo tá R$ 1.500. E nessa promoção hoje, 12 parcelas de R$ 80, ou à vista, R$ 7,900 hoje. Dúvidas, pessoal? Dúvidas?